galera alvinegra, tudo bem, pessoal? Vamos falar de Botafogo, como a gente faz todos os dias aqui nesse canal. Temos a informação que já tem 25 mil ingressos vendidos para essa partida contra o Goiás, segunda-feira, 8 horas da noite, no estádio Newton Santos. Iniciando o mês de outubro, já fiz um vídeo aqui falando sobre todos os jogos que o Botafogo terá aí nesse mês de outubro, ao total de 6 jogos. Teoricamente será um mês mais tranquilo, entre aspas, né? Para o Botafogo. Quem não viu o vídeo, vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, você assiste lá. A gente fala ali sobre esse calendário do Botafogo, quais são os times que o Botafogo vai enfrentar nesse mês de outubro, os jogos que serão em casa, serão fora de casa. E aí a gente faz uma projeção ali, pessoal, de 13 pontos. Seriam bem possíveis do Botafogo ele conquistar nesse mês de outubro, assim encaminhando o título do Campeonato Brasileiro. Isso, rapaziada, baseado, né, nos adversários, em como que os adversários estão no momento. Obviamente, será necessário que algumas coisas mudem, né? Tudo isso é falado ali naquele vídeo, assiste lá. Porque eu vou entrar aqui, rapaziada, nesse vídeo falando sobre esse jogo contra o Goiás, que o Botafogo tem que vencer, não existe outra alternativa, não existe outra opção. O Botafogo vence o Goiás, ou aí sim vai começar realmente a ficar preocupante. E essa dúvida se o Botafogo será campeão no final da temporada, ela se tornará ainda mais forte. No momento, o Botafogo está a 7 pontos do segundo colocado, que é o Palmeiras. Não existe desespero, não existe crise, mas algumas coisas precisam mudar, né? E antes que eu continue falando sobre isso, pessoal, vou pedir aquela moral para vocês. Estou todos os dias aqui falando de Botafogo, botando a minha cara, né? Dando a minha opinião aqui. Né? A opinião sempre desagrada, agrada alguns e desagrada outros, então... Mas a gente está sempre aqui falando de Botafogo. Não é um robô, não é uma voz de robô. Então, cara, dá aquela moral, clica na tela para abrir os recursos, né, do vídeo. Embaixo aí você clica em se inscrever, se inscreve no canal e deixa o like, beleza, pessoal? Para o nosso canal continuar crescendo aqui no YouTube. Tranquilo? Vamos lá, rapaziada. 25 mil ingressos vendidos até o momento para esse jogo contra o Goiás. No decorrer da semana esse número vai aumentar até que eles se esgotem e os ingressos estarão esgotados. Na minha opinião, acredito que até quinta-feira os ingressos estejam todos esgotados. E já é aqui um pedido, né, meu e de toda a torcida do Botafogo, que o Botafogo tem que tentar viabilizar essa questão aí de, né, destinar uma parte do setor sul também para a torcida do Botafogo, para a gente ter aí casa cheia, né? A torcida vai estar apoiando, assim como a torcida está acreditando, a torcida estaremos lá, né, empurrando o nosso time para uma vitória mais pessoal. O Botafogo, internamente, ele precisa se reequilibrar, né? O time, jogadores e Bruno Lage precisam se reorganizar internamente. Os jogadores do Botafogo, eles têm que querer esse título tanto quanto a torcida quer, a torcida espera. Já são 28 anos na fila de espera. O Botafogo colocou 13 pontos de diferença para o segundo colocado e nós, torcedores do Botafogo, não podemos ver esse título escorrendo entre os nossos dedos. Depois de ter uma taça na mão, nós não queremos nem imaginar perder esse título no final da temporada. E a gente espera que o time também tenha esse pensamento, o Bruno Lage também tenha esse pensamento. Então, é hora do time ser um time de machos, machos de verdade. Esquecer qualquer tipo de pressão externa, qualquer fator externo, qualquer pressão psicológica por conta dessa diminuição de pontos, né, para o segundo colocado, que já foi de 3, agora está em 7. Cara, não se deixar afetar por isso, pensar friamente, jogo a jogo, jogar cada jogo como se fosse uma final de campeonato. Não se desesperar, evitar erros individuais, como em alguns momentos vem cometendo, principalmente no início desse segundo turno, erros de posicionamento, erros técnicos, de equilíbrio, para não tomar decisões erradas durante o jogo
de maneira que venha prejudicar o time, é ter concentração o tempo todo durante o jogo. É ter concentração, ter foco, melhorar tecnicamente, individualmente, aqueles que caíram de produção, que é o caso do Eduardo, né, que caiu de produção, o Júnior Santos caiu de produção, o Marlon Freitas caiu de produção. Então esses jogadores precisam voltar a render o que rendiam antes, né? Voltar a ter aquele equilíbrio que tinha defensivamente e ofensivamente, cara, continuar sendo o time que aproveita as chances que cria, né? Eficiente. Então, rapaziada, é priorizar a qualidade que o time tem, que são essas virtudes que eu acabei de falar: transição rápida em velocidade, jogadores voltar a jogar o que estavam jogando antes, se reencontrar, né? Melhorarem de produção. Assim o Botafogo conseguirá jogar como vinha jogando antes e as vitórias acontecerão naturalmente. O Bruno Lage não pode pensar em querer mudar isso, aquilo outro, por ideia somente dele. Ele tem que tentar mudar alguma coisa durante o jogo. Caso a forma de jogar do Botafogo, né, que é aquilo que eu acabei de falar, que não esteja funcionando durante a partida, caso o adversário esteja conseguindo neutralizar o Botafogo, aí sim ele tenta surpreender o adversário, mudar alguma coisa, né? Talvez botar 2 atacantes ou botar um jogador a mais no meio campo. Mexer conforme o que a partida pede, mas somente durante a partida, porque o que vem fazendo com que o Botafogo seja o líder, o principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro é o esquema que vem utilizando desde o início, 4-3-3, com 2 pontas em velocidade, o meio-campo que funciona, a eficiência, né, nas finalizações, a defesa sólida. O Botafogo precisa resgatar isso, que as vitórias virão naturalmente. A gente pode dar o exemplo do segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o time do Botafogo ainda estava em formação. Muitos jogadores vieram só na segunda janela, né? O Tiquinho só foi jogado na 6ª ou na 7ª rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o time ainda estava em formação. E mesmo assim fez um ótimo segundo turno. O Botafogo fez 29 pontos no segundo turno. E nas 5 primeiras rodadas do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ele teve 2 derrotas e 3 empates. E mesmo assim, né, mesmo fazendo o segundo turno com 29 pontos, nas 5 primeiras rodadas, o Botafogo ele fez menos pontos do que fez até agora nesse segundo turno, que o Botafogo fez 4 pontos nessas 5 primeiras rodadas do segundo turno. Ou seja, tudo, pessoal, está a nosso favor. Tudo está a nosso favor. Só que, né, é aquilo que eu falei. É voltar a ter a confiança, os jogadores voltarem a ter confiança. Os que caíram de produção voltarem a jogar o que jogavam antes. Melhorar o rendimento, melhorar, né? Não foca nas dificuldades, nas adversidades, nas 3 derrotas que teve, né, seguidas. Não vai focar nisso. Vai focar em voltar a ter aquelas sequências, né? A conquistar os resultados positivos. O Botafogo, cara, fazendo 25 pontos nesse segundo turno, e a gente já é campeão brasileiro. Eu acredito que nenhum outro time vai chegar nem a 72 pontos no andar da carruagem. Nenhum outro time vai ter alguma sequência grande de vitórias. Nem outro time que vem, né, depois do Botafogo, seja Palmeiras, Grêmio, Fluminense. Não vai. Então, cara, eu ainda acredito nos jogadores, eu acredito no time. E, né, os jogadores terem essa mentalidade vencedora, ter foco, concentração, que tudo vai acontecer naturalmente. É só uma oscilação que o Botafogo está passando de 3 derrotas. Bruno Lage não inventar, fazer o certo, fazer o que vem dando certo já há bastante tempo. E se tiver que mexer, fazer algo diferente, que seja durante o jogo, de acordo com o adversário. Beleza, pessoal? Então vamos em busca de 3 pontos contra o Goiás. E assim a gente mantém essa distância longa para o segundo colocado. Beleza? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Durante a semana a gente vai trazer mais novidades aí para vocês, informações, muito conteúdo sobre o Botafogo. Beleza? Então a gente se vê, rapaziada. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.